Ora bem, meninos, agora vamos falar da função inversa. A função inversa é um conceito muito intuitivo, no entanto, temos de ter aqui alguns cuidados. Antes de mais, eu queria realçar que apenas fará sentido falar na função inversa de uma função bijetiva. E porquê? Ora, vocês já vão perceber o motivo desta obrigatoriedade. Vou dar aqui um exemplo com diagramas de setas. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B. Aqui tenho os elementos 1, 2, 3, 4. Aqui tenho A, B, C, D. Vamos imaginar que a correspondência, a função f, a correspondência f, é dada desta forma. Ora, o que é que será a inversa desta função? Então, se eu estou a fazer corresponder um elemento 1 ao A, o 2 ao B, o 3 ao C e o 4 ao D, a função inversa vai ser ao contrário, digamos assim. Ou seja, o elemento A vai fazer corresponder 1, o B ao 2, o C ao 3 e o D ao 4. Vamos imaginar, então, que eu coloco aqui a correspondência, vou-lhe chamar, por exemplo, G, que funciona neste sentido. A correspondência G. Então, nós podemos afirmar que a função G diz inversa de f. Claro que estou aqui a cometer um abuso de linguagem, porque não se diz inversa, mas sim a função inversa da função f. Mas para simplificar a nossa linguagem, vamos dizer desta forma. Portanto, mas também é correto afirmar que a função f é inversa da g. Portanto, se uma é inversa da outra, o contrário também acontece. Como é que nós vamos então representar a função inversa de f? Vamos dizer que o g corresponde ao f menos 1. Okay? Isto significa que g é inversa de f. Correto? Mas porquê que é obrigatório garantir que a função é bijetiva? Reparem, esta função é bijetiva. Porquê? É injetiva porque objetos diferentes têm imagens diferentes e não há aqui nenhum elemento do conjunto B que não seja imagem de um objeto. Portanto, todos eles têm uma correspondência. Simplificando, podemos dizer que o conjunto B, que é o conjunto de chegada, corresponde ao contradomínio da função f. Ora, lembrem-se o que é que tinha de acontecer para uma correspondência ser uma função. Todos os elementos do conjunto de partida têm uma e uma só correspondência com o conjunto de chegada. Portanto, ter uma é garantida pela subjetividade. Uma só é garantida pela injetividade. Portanto, se houvesse aqui um elemento que não tivesse ligação, por exemplo, se este D não tivesse ligação, então se eu fosse pensar na inversa, eu ia ter aqui um elemento do domínio sem correspondência. E tal não é possível. Portanto, daí ser necessário a função ser bijetiva. Claro que já estamos mesmo a ver qual é que vai ser a relação aqui entre o domínio de uma função bijetiva e o contradomínio. Portanto, nós podemos afirmar que o domínio de uma função bijetiva é o contradomínio da sua inversa, correto? E vice-versa. Correto? Portanto, isto é o conceito geral, intuitivo, ok? Sobre a função inversa. Vou agora explicar, dando se calhar aqui um exemplo para vocês entenderem na prática como é que isto se pode trabalhar.
E vocês com certeza já ouviram falar na conversão que se faz entre os graus Celsius e Fahrenheit. Então, vamos utilizar essa conversão para falar aqui um pouco nesta questão da função inversa. Então, imaginem que vocês têm a função, vou chamar função f de x. A função f de x é a função que a cada x, que neste caso são elementos em graus Celsius, vamos imaginar então que faz corresponder esta função à temperatura em Fahrenheit. Ok? A fórmula de conversão é esta. Então, vamos imaginar, e eu vos pedia qual é que era a conversão para 30 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, se eu queria transformar 30 graus Celsius, eu tinha que fazer o f de 30, fazia 9 quintos vezes 30 mais 32, por exemplo. Portanto, fazendo este cálculo, 30 vezes 9 a dividir por 5 mais 32, eu obtinha 86. Correto? Graus Fahrenheit. Muito bem. Mas vamos imaginar então que eu queria saber qual é que era o x que eu tinha que determinar para o qual a temperatura seja 120 graus Fahrenheit. Então, basicamente, o que é que eu preciso de fazer? Desculpem, aqui eu pus um C, mas é um X, não é? Estou a chamar aqui o X aos graus Celsius. Então, eu tinha que pegar na minha expressão 9 quintos de X mais 32, tinha que ver quando é que isto dava 120. Resolvia esta equação, 9 quintos de x igual a 120 menos 32. Depois ficava com 9 quintos de x igual a 88. Resolvendo isto, ficava com 88 vezes 5 nonos, que ia obter 88 vezes 5, 440 nonos. Muito bem, e isto dá aproximadamente 49. Portanto, x aproximadamente 49 graus Celsius. Muito bem. Então, se eu quisesse uma forma geral, em vez de ser apenas para os 120 graus Fahrenheit, passar em geral a fórmula para qualquer coisa como C de x igual, e depois a expressão, mas agora o meu x eram graus Fahrenheit, certo? Então, eu tinha que, basicamente, isolar o x, não é? E tudo o resto passar para o outro membro. Então, vamos lá. Como é que isto se fazia? Vou chamar f de x como y, por exemplo, e vou isolar, então, o meu x. Ficava com y menos 32 igual a 9 quintos de x. E, portanto, ficava com 5 nonos vezes y menos 32 igual a x. O que significa que já consegui escrever o x à custa do y. Então, podemos dizer que a fórmula que dá os graus Celsius em função dos graus Fahrenheit é dada por 5 nonos de... Vou colocar aqui x, pode ser a letra que aparece aqui, nós em matemática chamamos a variável muda, porque no fundo tem um y, mas podia ter um x, não é? Portanto, agora já posso considerar que é x, porque os x são então os graus Fahrenheit, que inicialmente era então este meu y. Portanto, 5 nonos de x menos 32. E agora então, eu tenho aqui a minha expressão da minha função f e da minha função c,
E eu posso garantir-vos que a função f de x é igual a c menos 1. Assim como a função c de x é igual a f menos 1. Portanto, elas são inversas uma da outra. Correto? Muito bem. Há aqui algumas curiosidades interessantes que vocês podem ver relativamente a este exemplo da escala Fahrenheit, que foi criada, como o nome diz, por um físico chamado, penso que Daniel Fahrenheit. E se vocês fizerem então aqui a substituição dos graus Celsius aqui, por exemplo, por 38, ok? Vamos lá ver quanto é que dá se eu substituir por 38. Portanto, f de 38. 9 quintos vezes 38 mais 32. E isto já vai chegar às centenas. Isto dá 38 vezes 9 quintos mais 32. Isto dá 100,4. O que é que isto significa? Se vocês repararem, o 38 é uma temperatura agora muito famosa nestes tempos. Porquê? Porque é a partir daqui que nós definimos que uma pessoa está ou não com febre. E reparem, em países como países, a maior parte das vezes de língua inglesa, mas nomeadamente, por exemplo, na América, nos Estados Unidos, na América toda acho que não, mas pelo menos nos Estados Unidos é muito comum ouvir-se quando alguém está doente, por exemplo, que tem que se dar medicação porque já chegou aos 3 dígitos. E os 3 dígitos são então justificados aqui com esta temperatura a partir da qual se diz então que uma pessoa está com febre. E há aqui outros números interessantes, vocês pensarem aqui, se substituírem aqui o x por 0, que é a temperatura que nós sabemos que nós conseguimos congelar a água, não é? Em graus Fahrenheit isso acontece com 32 graus, o que para nós é um pouco estranho. Portanto, há aqui algumas particularidades interessantes, depois até podemos ver melhor em aula curiosidades sobre esta escala, mas nós temos aqui um exemplo prático da função inversa a trabalhar. O que é importante ainda chamar a atenção sobre a função inversa? É a relação que há entre a função inversa e o seu gráfico. Eu vou aqui colocar uma função qualquer, por exemplo, vou colocar aqui esta função. Não interessa qual é que é a sua expressão. Mas imaginar que esta é a função f. Que relação vai existir entre a função f e a sua inversa? Ora bem, há aqui uma relação muito particular. Vai haver aqui uma reflexão. Portanto, se eu considerar, vou colocar aqui um vermelho. Se eu considerar aqui a reta de equação y igual a x, ou seja, bissetriz dos quadrantes ímpares, eu vou ter aqui uma reflexão, ou seja, a função f menos 1 será uma reflexão desta. Ou seja, ficará algures... Não tenho jeito nenhum para desenhar isto. Portanto, ficará algures aqui. Assim, f menos 1. Ok? Portanto, é importante reter que f menos 1... Vou colocar aqui mais rigoroso. O gráfico de f menos 1 obtém-se do gráfico de f pela reflexão de eixo y igual a x. E para vocês até é fácil perceber, reparem, isto aqui nem ficou assim muito bem desenhado, já disse que não tenho jeito nenhum, mas imaginem que este ponto aqui era o ponto 0A. Este ponto aqui será o A0, correto?
Imaginem que vocês tinham aqui o ponto 1, 2. Então, de certeza que o ponto 2, 1 tem que pertencer. Há aqui como se fosse uma troca entre os y e os x. Aqui 1, 2. Imaginar assim, ok? Conseguem perceber? Então, no fundo, se AB pertence ao gráfico da função f, o ponto BA pertence ao gráfico da função inversa de f. E pronto, isto são os conceitos mais básicos e importantes da função inversa. E a seguir vemos aqui alguns exercícios de aplicação. Okay?